Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos para mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu havia gravado ele, colocado no ar ontem, né? Sexta-feira. Mas eu achei que ele não estava didático, né? Então eu resolvi por bem refazer esse vídeo, tentando ser um pouco mais didático e fazendo um vídeo mais questionador, colocar subsídios, né, para você que está aí assistindo, você pensar a respeito do assunto, né? E eu vou, em certa altura, colocar algumas conclusões minhas, né? Mas eu dando subsídio, você tem instrumentos para você mesmo tirar suas conclusões, se é válido ou não é, né? Então, é mais ou menos isso, tá? O que acontece aí? Eu coloquei aqui no título do vídeo, né? Esses anos aí de 2019 a 2022, o que aconteceu de especial nesses anos aí? Foi um anos atípicos, né? Porque nós vivemos, a humanidade ela já passou por outras pandemias, né? Mas nem por isso a humanidade, a reação dos governos, da mídia para uma pandemia, ela foi muito diferente do que aconteceu nesses anos, né? E cabe a nós fazermos uma análise, olhar o que aconteceu sobre diversas óticas e ver o porquê foi tão diferente desta vez que o mundo sofreu uma pandemia, tá? Então, vez por outra, a humanidade acontecer uma pandemia é algo relativamente faz parte, né? Acontece, não tem como não acontecer, né? Mas a reação dos governos, de um modo geral, da mídia, de agentes econômicos, foi totalmente inusitada, totalmente diferente do que se costuma fazer, tá? Então, vamos adiante. Dito isso, que nem diz o outro, tá? Esse problema esse assunto é um assunto multifacetado, né? Porque existem diversos agentes envolvidos, né? Então, cada um tem seus interesses próprios e eles agiram de acordo com seus interesses, algumas vezes ligado a outros agentes também que tinham interesses também. Então, tinham, vamos dizer assim, interesses comuns, né? Por exemplo, podemos falar assim, os políticos, né? Os políticos, eles usaram a pandemia, os políticos que estavam no poder, muitos usaram a pandemia para, vamos dizer assim, de uma maneira política, para se manter no poder, né? Então, tipo assim, nossa, como eu sou um cara da ciência, né? Estamos colocando assim governos, né? Governos que estavam no poder, por exemplo, a Argentina, né? Nossa, os caras são muito da ciência, os caras, né? Lockdown restrito, Pará de Paraná, nossa, os caras. E outros governos, porra, não teve lockdown, ou não, o cara é contra o lockdown. Então, houve uma manipulação e houve, tanto para você se perpetuar no poder, os políticos, né, os governos, como também para a oposição, para tirar aquele governo do poder, né? Então esse governo aí ele é negacionista, esse governo aí é do mal, esse governo aí só pensa no dinheiro, na economia, não pensa no cidadão, na saúde, né? Então por aí vai, né? Essa pandemia, ela foi um laboratório, vamos dizer assim, um grande teste, um laboratório o globalismo, né? O que é o globalismo? Eu já expliquei no vídeo a diferença entre globalização e globalismo, né? O globalismo ele visa uma governança mundial centralizada, né? E controle social. Então são esses ungidos aí, né? Esses caras que se acham mais espertos, ele acha o que é melhor para mim, para você, eles acham você é um estúpido, você não sabe o que é bom para você, mas esses ungidos eles têm a resposta. Então, eles querem mecanismo de implementar controles sociais. E a pandemia foi assim um laboratório e eles conseguiram fazer testes, implementar medidas aí que só
elas só, vamos dizer assim, elas só foram levadas a cabo, elas realmente aconteceram, porque a pandemia deu as condições, né? Então a imprensa, a grande mídia ajudou, colaborou com os globalistas, aumentando, dramatizando a pandemia em si, as mortes, a doença, ela dramatizou, ela deixou aquilo mais à flor da pele, deu um ar mais dramático para o negócio, né? E com isso as medidas, né, de lockdown, de perda de liberdades individuais, de ir e vir, a própria censura contra o que era dito, que se você dizer alguma coisa de acordo com a narrativa vigente, ok, pode dizer, né? Se você dizia algo que diferenciava disso, era fora ou questionava a narrativa vigente, você era cancelado, você estava ferrado, né? Então, outro aspecto também que a gente tem que analisar, o aspecto econômico, né? Vamos lá, as Big Pharmas, né? Essas grandes empresas aí de medicamentos, para essas Big Pharmas, vou questionar aqui, interessaria que remédios, assim, que remédios que já não tem mais, não pagam mais royalties e patentes, são muito baratos, estão no mercado, tem uma segurança, uma segurança na aplicação, eles têm pouquíssimos efeitos colaterais, eles são muito conhecidos. Interessa para essas Big Pharmas economicamente testar esses medicamentos, ver se eles têm algum efeito sobre a doença em si, se eles podem ser coadjuvantes, eles podem ajudar ou não. Não, não interessa. Por quê? Porque se esses remédios aí eles realmente têm uma eficiência, uma eficácia muito boa, como é que depois eu vou vender as vacinas? Vacinas a 60, 70, 80 dólares a dose. E eu tenho um mercado que é o mundo inteiro querendo as vacinas. Então, para mim, não interessa nem um pouco que surja alguns medicamentos que já estão aí na praça e esses medicamentos realmente têm algum efeito, né? Então, se falar que tem efeito, vou pegar especialistas para falar que não tem, vou chamar esses caras que estão usando o povo de cobaia, vou fazer toda uma narrativa para desconstruir isso, porque a solução é o que eu vou fabricar, o que eu vou lucrar, que é o que? São as vacinas, né? Então, estou colocando só um porquê das coisas, né? Que há interesses econômicos também por trás de você, assim, demonizar uma coisa e endeusar outra. Então, essa solução é muito ruim, mas essa solução é ótima, né? É mais ou menos isso que as Big Pharmas, elas tentaram fazer e fizeram, né? Mundo afora, não só no Brasil, mundo afora, né? Então, e tem também aspectos éticos e morais, né? Pô, esse governante, ele é insensível, ele é genocida, ele é isso, ele é responsável pelas mortes, não é o vírus, né? O que surgiu lá na China e se espalhou pelo mundo, não, é isso aí. Então, de repente, saiu, vamos dizer assim, saiu fora do debate, ver se eu pergunto assim, qualquer governante, pode ser no Brasil, pode ser no Uruguai, pode ser na Argentina, em qualquer lugar, algum governante realmente, ele intencionalmente, ele quis ferrar o seu povo? Ele tomou ações, não, vou fazer essas ações porque essas ações vão ser piores, vai morrer mais gente, isso, aquilo. Será que algum governo em sã consciência, teve algum governo que vocês conheçam aí que realmente fez isso de propósito? De repente, o que acontece? Os governos, eles estavam diante de uma situação totalmente nova, né? Tudo era novidade, eles nunca tinham passado por isso, especialista, a grande imprensa, né, a Organização Mundial de Saúde, a OMS também dando seus pitacos aí, né? E no meio de tudo isso eles ficaram assim, pô, o que é certo, o que é errado, o que eu faço, o que não faço. Então nisso aí, hoje em dia você olhando para trás fica fácil falar, essas medidas foram melhores, essas foram piores, essas foram mais acertadas, essas foram menos, essas medidas foram mais eficazes, essas não foram tão eficazes, essas medidas prejudicaram isso, então fica fácil, mas em sã consciência, esses governantes,
que de repente a pessoa acha que ele não agiu bem por conta disso, assim, teve uma incidência de óbitos maior, que de repente poderia ter sido um número de óbitos menores. Ele fez isso de propósito, né? E se ele não fez isso de propósito, nós podemos condená-lo, colocar isso criminalmente, condenar moralmente e também criminalmente. Não, esse cara aí, ele fez isso, tal, vamos prendê-los, vamos pô-lo na cadeia, ele é um genocida. Podemos fazer isso? Eu acredito que não. Eu não conheço nenhum caso assim, mundo afora, não só no Brasil, mundo afora, né? Então, acho que é isso, né? A grande mídia, ela, no meu entendimento, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né, ela está muito ligada ao globalismo e a correntes políticas de esquerda, né? Então, o que acontecia? Aqui no Brasil, durante a pandemia, foi um governo de direita, nos Estados Unidos era o Trump, que também era um governo de direita. Então, como a grande mídia ela é hegemonicamente ligada e defensora da esquerda, tá? E também de pautas globalistas, né? Então, a grande mídia, o que ela fez? Ela demonizou tanto o governo aqui no Brasil, o governo de direita lá do ex-presidente, né, que saiu do governo agora, assim como o governo também do governo Trump, né? Então, inclusive no governo Trump ficou bem característico, porque até o Biden ser eleito, até a virada do ano em que o Biden foi eleito, havia o placar de mortos e doentes para, né, a CNN, toda a grande imprensa americana, né, colocando ali, dando noticiário e atrás o placar lá do número de óbitos, de infectados, para assim que o Biden ganhou a eleição, passado uns dias aquele placar lá que ia mostrando o número de mortes do dia, os acumulados, sumiu tudo, né? Então, aquilo era muito para instigar assim, um sentimento contra o governo vigente, que era o Trump. A partir do momento que ele perdeu a eleição, tudo aquilo foi tirado rapidamente. Então ficou muito evidente o lado que a mídia estava e como ela queria usar, manipular a própria imprensa para causar aquela impressão: esse governante é mau, ele é genocida. Olha quantas pessoas morreram aqui, olha aí, tá vendo? Quantos mortos, infectados. Entrou o Biden, atira tudo isso aí. Ficou bem desse tipo, né? Ficou muito claro. A grande mídia também, ela fez o quê? Ela fez o cancelamento do debate. Ela pegou o quê? Ela pegou só especialistas que interessavam e entrevistava esses especialistas que colaboravam, né? Corroboravam com a narrativa que eles estavam falando, né? Que eles estavam divulgando. A partir do momento que algum outro especialista que falava algo diferente, que não, esse cara era cancelado, ele era colocado, ele era perseguido, né? Censurado. Teve até alguns casos de estar entrevistando um especialista e ele está falando alguma coisa mais ou menos de acordo com a narrativa vigente da grande mídia, mas de repente ele começa a falar alguma coisa que não cabia naquela narrativa diferente. Aí o entrevistador vai, pum, não, tudo bem, ele corta a entrevista e sai fora. Então, quer dizer, ficou muito evidente que só podia ter especialista de um lado, né? E você sabe que a ciência ela é feita de debates, como se diz assim, de questionamentos, né? Vou dar um exemplo rápido aqui, desculpe me alongar um pouco. Por exemplo, o Einstein, ele pegou, divulgou a teoria da relatividade. Eu não sei se foi 1920, mas foi mais ou menos nessa época, né? Aí o que acontece? O pessoal, os cientistas da época, grande, tudo cético, né? Não, isso aí é um absurdo, isso aí não existe, parari, paraná, tá? Então, o que acontece? Como que é o método científico? O cara propõe uma teoria, tá? Aí os cientistas analisam aquela teoria e eles tentam buscar fazer testes empíricos, observações, examinar, fazer testes, né,
para ver se o resultado daqueles testes, daquelas observações, eles vão desmentir aquela teoria ou se eles vão afirmar aquela teoria, né? Então, passado acho que 4 anos, alguma coisa assim, 1924, alguma coisa do tipo, ia ter um eclipse lunar, né? Aqui na Terra, né? Então, estava previsto pela teoria da relatividade que, pela atração da massa do Sol, Parari Paraná, aí haveriam desvios de estrelas, tal, do posicionamento da estrela, e só daria para ver isso quando tivesse esse eclipse, né? Então, foi montado observatórios, né? Observadores, cientistas, eles foram para o lugar que já sabiam que ia ocorrer esse eclipse, né? Porque não era na Terra como um todo, em alguns lugares, né? Para fazer essa experimentação, essa observação, para ver se realmente aquelas estrelas iam mudar de posição de acordo com a observação do eclipse. E realmente mostrou que mudou de acordo com a teoria da relatividade. Então essa foi a primeira evidência concreta, experimental, que mostrou que aquela teoria tinha um fundamento. Então ela não desmentiu a teoria da relatividade, ela provou. E assim vieram outros experimentos, né? Mais tarde, confirmando a teoria da relatividade. Um dos últimos foi a existência do buraco negro, né? Pensava que isso aí seria só uma suposição, mas depois agora conseguiram fazer indiretamente observações, buracos negros existem nas galáxias, parari, parará, né? E a teoria da relatividade, ela tem várias coisas afirmando ela, né? Ela ainda não virou uma lei. Por que acontece? Precisa tapar todos os buracos para realmente falar assim, não, realmente ela tá correta de A a Z, mas ela tá se mostrando muito forte, e ela está numa direção de realmente virar a lei da relatividade, né? Então, o que eu falei tudo isso para quê? Para mostrar que, e na área biológica, mais ainda, é muito natural que um tratamento que o cara faz hoje, daqui a pouco evolui, esse tratamento fica obsoleto, esse remédio que hoje é usado, ele é abandonado porque tem esse outro melhor. Aí tem, por exemplo, um protocolo para uma doença tal, você faz isso, aí depois esse protocolo ele é modificado um pouco, modificado totalmente. Então há sempre uma evolução. E isso vem do quê? Vem do questionamento, né? E da experimentação, experimenta, erro e acerto, ó, e observação. Pô, eu experimentei esse remédio, o paciente melhorou, vou experimentar de novo, melhorou esse também. Esse aqui melhorou só um pouco. Então, o próprio médico que está no campo, ali na frente de atendimento, né? Ele vai fazendo experimentos e vai observando, isso aí é natural. Mas o que aconteceu no caso dessa pandemia aí? Isso aí foi totalmente, não se pode deixar, quiseram caçar autonomia médica de poder tentar fazer o melhor pelo seu paciente, né? Isso aí é um absurdo, mas aconteceu, né? Então, é mais um aspecto do todo, tá? Então é isso, a grande mídia ela tem um papel muito ruim, né? Ela meio que quis censurar, quis cancelar, ela quis ter a hegemonia, ela falava como se a grande mídia falava como se ela tivesse a hegemonia da ciência e da virtude. Então só o que a grande mídia falava que era o bom, o correto, né? E era ciência. Qualquer coisa que fosse falado diferente da narrativa da grande mídia, não era virtude, era do mal e não era ciência, né? Foi esse o papel da grande mídia, um papel execrável, né? Diga-se de passagem, tá? Então, vamos adiante aí, né? Então é isso, né? Tivemos cancelamento dos debates, das narrativas únicas que não podiam ser questionadas, né? Agora vamos lá. Qual que foi a origem do vírus, né? A origem do vírus, né? Isso aí logo no começo no começo era uma epidemia, né? Qual que é a diferença de epidemia de pandemia? Epidemia é quando ela é local. Então no começo não era uma pandemia, era uma epidemia. Ela começou lá em Wuhan, na cidade de Wuhan, na China, né? E essa epidemia, ela se alastrou rapidamente na cidade, daí ela foi para outros lugares da China
E o vírus viaja de avião numa boa, né? Daí foi pro mundo, né? Foi pro mundo. Aí o que que acontece? Quando ela pega uma escala muito maior, ela passa de epidemia para pandemia. Foi o que aconteceu, uma escala global. Tá? Essa diferença de epidemia e pandemia. Né? Então, a origem do vírus foi lá, todo mundo sabia, só que na época começou a se cogitar, né? Ah, a origem foi no mercado público, que o pessoal come aqueles animais exóticos, come morcego, come o caramba, tal. Então, provavelmente um morcego ali contaminado, a pessoa comendo aquele morcego se contaminou e daí nasceu tudo, né? Aí houve